Eu acho que o PSD tem de estar muito preocupado com o país, não é com o governo. Não é com o Partido Socialista que o PSD se deve preocupar. É com o país. E aquilo que nós sabemos hoje é que, independentemente desta conjuntura muito difícil em que estamos, não é? Onde não estamos sozinhos, em que todo o mundo mergulhou, independentemente dessa conjuntura, Portugal enfrenta nos próximos 3, 4 anos um espectro de crise política, económica e social muito grave. Por várias razões, que não haverá aqui tempo para detalhar, mas que vale a pena recordar apenas 2 ou 3. Em primeiro lugar, porque nós temos toda uma economia excessivamente dependente do estímulo público. E isso significa que quando o Estado, ele próprio, começa a estar demasiado endividado e não consegue ir buscar mais dinheiro aos contribuintes, porque é onde o Estado se financia, é nos impostos, quando o Estado não pode aumentar mais impostos para ir buscar mais dinheiro, e já está muito endividado, então toda a economia sofre. E nós hoje vamos ter uma saída, uma recuperação desta crise muito mais difícil e lenta do que a generalidade dos países. Mas a intervenção do Estado nesta crise foi fundamental. Pergunto-lhe, aliás... De todos os Estados. Exato, de todos os Estados. Exato. Mas continua a defender a privatização, por exemplo, da Caixa Geral de Depósitos. Já vou responder a essa questão, que é pertinente e importante. Mas a primeira coisa é, nós temos de estar preparados para uma situação que vai cair em cima do atual governo, que vai cair em cima do país e, portanto, da oposição também. Nós sabemos que vamos ter uma situação economicamente muito difícil. O nosso tecido produtivo, se nada for feito nestes anos, não terá capacidade para absorver a quantidade de emprego suficiente para que o país tenha estabilidade social. E nós precisamos de atrair investimento e tornar-nos um país em condições de gerar mais riqueza e mais rendimento. E isso é o que me preocupa. Portanto, aquilo que eu acho que o PSD deve fazer é, independentemente de quem está no governo, e está no governo quem os portugueses nesta altura escolheram para estar, o PSD tem de estar disponível com estas suas ideias e com os seus valores para ajudar a mudar o país. Eu falo muito à vontade porque sempre fui contra a realização do Bloco Central. Sempre. Acho que o país não beneficiaria nada com o Bloco Central. Agora, dizer que o PSD vai chumbar todas as peças que o Governo apresentar, ou vai deixar de procurar convergências que sejam benéficas para o país apenas estar na oposição, acho que isso era uma responsabilidade. E em relação dentro de um ano temos eleições presidenciais, cerca de um ano, eleições presidenciais, defende que o partido se deve empenhar ativamente na reeleição do professor Cavaco Silva? Olha, eu acho que o PSD não tem nenhum direito, e deve mesmo abster-se, de condicionar o Presidente da República na decisão que só ele compete de saber se quer recandidatar ou não. E, portanto, fazer da eleição, da próxima eleição presidencial, ou, eventualmente, da reeleição do professor Cavaco Silva, a próxima grande batalha do PSD é, do meu ponto de vista, uma miopia política ainda pior do que a má percepção que tivemos da realidade portuguesa até estas últimas eleições. Por uma razão muito simples. O professor Cavaco Silva foi um primeiro-ministro que encheu o PSD de orgulho, foi presidente do PSD, hoje é presidente do país, não é do PSD. E não existe em Belém para fazer qualquer espécie de trato especial ou de favorecimento ao PSD. Tal como o PSD não é um instrumento partidário ao serviço do Sr. Presidente da República, porque ele tem de estar acima dos partidos. O que significa, portanto, que a relação do PSD com a Presidência da República tem de ser uma relação institucional. Se me perguntar se o Presidente da República tem sido um bom Presidente da República, eu dou-lhe a minha opinião. Eu acho que tem sido um bom Presidente da República. Acha que o caso das escutas afetou a imagem do Presidente da República? Eu julgo que sim. Não tenho dúvida que sim. Negativamente? Eu próprio confesso, ainda hoje não percebi bem o que se passou nesse particular. Não percebi. Mas da mesma maneira que eu digo isto agora aqui, que não percebi esse episódio, eu digo que estive com o Presidente da República a apoiá-lo quando foi o episódio lamentável do Estatuto Político Administrativo dos Açores. Embora o PSD tivesse estado no Parlamento e na São Caetano contra a posição do Presidente da República. E eu disse publicamente que achava uma vergonha o PSD votar aquela matéria. Mas discordei dele noutros aspectos, olha, por exemplo, no veto que ele fez à lei do divórcio. Sim. Não é a minha perspectiva. Agora, independentemente de concordar pontualmente ou discordar pontualmente com o Presidente da República, há uma coisa que lhe posso garantir. Se o professor Cavaco Silva entender
apresentar a sua recandidatura a Belém, eu julgo que a coisa mais natural do mundo é que venha a obter o apoio generalizado do PSD. Voltando ao PSD e para uma última pergunta, gostava de perguntar o seguinte. Ainda temos a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos, então vamos já Não se esqueça dessa sua última pergunta e deixe-me dizer sobre a Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que, nas atuais circunstâncias, não há nenhuma condição, quer nos mercados financeiros, quer na economia, que permitam proceder a qualquer privatização, muito menos da Caixa Geral de Depósitos, que é Mas se essa sua proposta tivesse ido para a frente, neste momento tínhamos o sistema financeiro falido. Não, por acaso não penso isso, porque eu na altura não cheguei a apresentar nenhum modelo de privatização. Disse apenas que concordava com o princípio de que o Estado não devia ter monopólios e, segundo, que não havia nenhuma razão para que mantivesse negócios, nomeadamente ao nível do sistema financeiro. Interesse ao nível do sistema financeiro, com uma grande preocupação que é esta, sabe? A Caixa Geral de Depósitos é o maior banco português e só se justifica perante o Ministro das Finanças. Num país... Mas isso é uma outra questão, que é se deve responder perante uma entidade forte. Com certeza. Num país onde, infelizmente, se confunde demasiado governo com administração com Estado, partidos com governo, nós não podemos dar-nos ao luxo de ter a maior instituição financeira do país ao serviço de uma política que possa não ser transparente. E, portanto, acontece em Inglaterra, acontece noutros países, nós devemos ter uma governação diferente na Caixa. Nós temos que acabar a entrevista, fazer uma última pergunta e só uma resposta rápida. Não acha que o facto de não ter experiência governativa prejudica uma eventual candidatura a Primeiro-Ministro? Eu julgo que não. Eu julgo que não, sinceramente. Não estou a dizer que é melhor não ter experiência do que ter. O que estou a dizer é que o PSD está cheio de pessoas com muita experiência governativa. E isso tem servido de pouco para que o PSD não quer dizer que o inverso, que a situação inversa resulte. Não, nós não podemos querer ter, como se costuma dizer, chuva solneira e chuva no Nabal. Se pretendermos uma renovação e uma regeneração do PSD, não podemos ir buscar as velhas glórias. Mas isso não quer dizer que não possamos compor uma boa equipa, e uma boa equipa hoje é essencial, com pessoas com muita experiência, e eu próprio não tenho experiência de governo, mas sou uma pessoa com bastante experiência na minha vida. Muito obrigada, Dr. Pedro Passos Coelho. Assim termina esta entrevista. Boa noite.